Queridos, que alegria nós podemos estar juntos mais uma vez, que alegria a gente poder compartilhar desse momento. São muitas histórias, a gente acabou se conhecendo mais, né? A jornada do Alfa é uma jornada que a gente acaba se conhecendo mais e a gente acaba encontrando Deus no meio do contexto da nossa vida. Eu lembro cada testemunho de pessoas que chegaram, da forma como chegaram, da maneira como Deus encontrou dentro da sua própria história e como Deus transformou. Eu sou grato a Deus por fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. Nós queremos compartilhar hoje, que tem a ver com a última palestra, que é como eu posso viver o máximo da minha vida, do restante da minha vida. Como eu posso aproveitar ao máximo o restante da minha vida. Nós queremos ler um texto que vai nos conduzir nessa reflexão, que é o texto de uma palavra de Jesus em Marcos capítulo 8, Marcos 8, 34 a 36, a palavra de Deus diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem, ao ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vamos falar como aproveitar o restante da nossa vida ao máximo, através de 3 atitudes do que significa seguir a Jesus. Para aproveitar ao máximo da vida, a gente precisa seguir a Jesus. A gente precisa se relacionar com Jesus, a gente vai falar sobre isso. 3 atitudes que têm a ver com a maneira como nós podemos seguir a Jesus. Mas antes de falar isso, eu quero fazer uma introdução. Certo sábio falou que existem 2 dias principais na vida de qualquer pessoa. O primeiro dia mais especial e mais importante é o dia que nós nascemos. O segundo dia mais importante é quando nós descobrimos por que nós nascemos. Você nasceu e você não tem culpa disso, nem mérito disso, mas agora urge na nossa vida a necessidade de entender por que nós nascemos, a razão pela qual nós vivemos, por que respiramos. E aí nós falamos das nossas motivações mais profundas, nós falamos daquilo que nos move, que nos motiva, aquilo que é a razão pela qual a gente vive. Simon Sinek é um dos autores que escreveu muitos best-sellers na área de liderança. E um dos livros mais vendidos do Simon Sinek é Comece pelo Porquê. E esse livro, ele trabalha como organizações e lideranças, líderes, podem ser inspiradores e podem ter sucesso a partir de um ponto focal, que é o propósito. O propósito pelo qual motiva as pessoas. Então ele diz que toda organização e todo líder, ele é movido pela sua crença e pelos seus valores mais profundos. E eu queria ir além daquilo que Simon Sinek disse e dizer que toda pessoa, todo ser humano, para empreender a sua própria vida, precisa entender o porquê vive. Se não entender o porquê vive, a gente vai passar pelo resto das nossas vidas só sobrevivendo e não vamos encontrar uma resposta. A gente passa a vida inteira tentando encontrar o sentido, a procura da felicidade, a procura das experiências, a procura daquilo que faz sentido para mim, faz sentido para as pessoas. E o que mais angustia o coração do ser humano é não encontrar esse lugar, é não encontrar essa vontade primeira da sua vida. Por isso é tão interessante o que Jesus disse. O que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra para alma aqui é psique, é vida. O que adianta conquistar, ganhar, usufruir, de repente experimentar de todas as coisas, viajar o mundo, ter diversas experiências, mas perder a sua essência, perder a sua vida? Por mais que a gente tente, faça, conquiste, ganhe, nós às vezes não temos a resposta mais primordial
para a nossa vida, para a nossa alma. A gente está submersos numa cultura, por isso a gente não percebe muito bem ela, mas a gente vive pressionado a viver um senso comum. A maior parte das pessoas dizem que vivem a vida correndo. A pergunta é, por quê? Por que a gente vive a vida correndo e a gente não encontra a oportunidade de realizar as coisas mais importantes da vida? Investindo na nossa carreira, procurando o corpo perfeito, refutando fake news, mas vivendo uma própria fake news nas suas redes sociais. Culto ao selfie, mas anônimos de si mesmos, acumulando rupturas, culpas, frustrações e uma angústia que não aguenta mais. A proposta de Jesus é que a nossa motivação mais profunda no nosso coração precisa mudar. É fácil nós transformarmos aquilo que Deus criou como algo bom, porque tudo que Deus fez é bom, mas a gente transforma esse algo bom que Deus fez e a gente coloca isso no lugar de Deus na nossa vida. Aquilo que Jesus, ele fala sobre o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tem a ver com uma lógica de viver a vida. A lógica, o sistema do mérito. A gente vive um sistema do mérito. A gente vive um sistema de ganhar o tempo todo. A gente não aceita a derrota. Eu lembro, na minha adolescência, eu sempre fiz esporte, sempre gostei de jogar futebol. E eu tinha um lema junto com o meu professor de educação física. Nós não gostamos de perder nem para o ímpar. Eu e ele, a gente era tão competitivo e a gente brincava um com o outro. Esse negócio de o que vale é participar não valia para a gente, né? A gente queria ganhar, tudo que entrava era para ganhar, todas as competições era para ganhar. E esse é um pouco do lema da nossa vida e da maneira como a gente vai construindo a nossa vida. A maneira como educamos os nossos filhos, eles ganham recompensa à medida que fazem aquilo que é certo. A maneira como é construída a educação, nós fazemos avaliações e a partir das avaliações nós temos que conquistar espaços e ganhar espaços e assim a gente vai tentando provar que nós merecemos o que temos, que nós merecemos os amigos que estão ao nosso redor, que nós merecemos a família que construímos, que nós merecemos a carreira que temos e a gente vive sufocado em torno de ganhar, ganhar e ganhar. Até o momento que a gente perde. Até o momento que a gente encontra uma derrota. Até o momento que o emprego dos sonhos não chega. Até o momento que a gente enfrenta uma enfermidade muito séria na nossa família, que coloca a nossa vida perfeita de cabeça para baixo. O nosso tempo não é mais o nosso tempo agora é cuidar de nossos parentes, o nosso tempo não é mais nosso tempo, mas é cuidar da nossa saúde, o nosso tempo não é mais nosso tempo, mas é cuidar dos nossos filhos. E a vida, portanto, vai passando, e a gente não vive, a gente só sobrevive. Quando vem a derrota, quando vem a morte, quando vem a perda, então a gente vai perdendo a nossa essência. Essa perspectiva de ganhar por obrigação nos torna uma perspectiva que revela uma vida sem Deus. E com isso eu quero dizer, uma vida sem Deus é uma vida vivida na ausência de Deus. Então, se Deus é bom, se Deus é fiel, se Deus é misericordioso, se Deus é perdoador, vivendo na ausência de Deus, a gente vive com competição, com comparação, com exclusão, com orgulho e com egoísmo. A vida de quem trilha por esse caminho se caracteriza pela busca da vida naquilo que Deus criou. Uma das coisas que nós nos enfocamos a nossa vida é o trabalho. Trabalho, gente, é a criação de Deus. Deus quer que a gente trabalhe, Deus quer que a gente faça algo útil com as nossas próprias mãos. Deus quer que a gente empreenda nessa vida, Deus quer que a gente use a nossa inteligência, a nossa racionalidade, Deus quer que a gente faça diferença, Deus quer que a gente cocrie com Ele nessa vida. O problema é que quando essa boa criação de Deus toma
o estímulo primeiro da nossa vida, a razão da nossa vida, então a mentalidade que rege a nossa vida através do ganhar é que confunde o que eu faço com o que eu sou. Quando você faz do trabalho e coloca ele no lugar onde Deus deveria ocupar, aquilo que eu faço se torna o que eu sou. A primeira coisa quando nós nos apresentamos a alguém se torna Bruno e o que eu faço, como se significasse tudo o que eu sou. Eu sou mais do que eu faço, eu sou mais do que a minha ocupação. Por isso que muitas pessoas, quando aposentam na sua carreira profissional, surtam, entram em depressão, não sabem mais quem são. Mas da mesma forma, algo que Deus nos criou para viver é os relacionamentos. Deus nos fez seres relacionais, a vida precisa de amigos, a gente precisa de amizades, a gente precisa conversar, a gente precisa repartir a vida. Agora, se essa boa criação é colocada no lugar de Deus, então a gente vai ter toda a nossa expectativa na nossa esposa, a gente vai ter a expectativa da nossa vida num filho. Quem sabe aquilo que nós não realizamos na vida, nós queremos que o filho realize, para que a gente tenha a felicidade e as experiências que o filho pode ter. Quantos pais quase obrigam os filhos a tocar piano, né? Porque nunca tocaram piano, mas acham um piano tão bonito. Por que o filho não pode tocar piano, né? Você já perguntou se ele quer tocar piano? E tantas outras coisas, esportes, balé. Que coisa linda ter uma filha bailarina, né? Só que ela não gosta de balé. E aí nós queremos nos realizar na vida dos nossos filhos. Relacionamentos é uma boa criação de Deus. Mas nós corremos o risco, a imagem que criamos de nós mesmos se torna mais importante do que realmente somos. Presta atenção nisso. A imagem que criamos de nós mesmos se torna mais importante do que realmente somos. A imagem que nós queremos que as pessoas percebam de nós. Quem as pessoas dizem que nós somos. Para nós é muito importante isso. E dependendo da medida disso no teu coração, é ali onde está o teu Deus. Está numa pessoa, está num relacionamento. Mas eu acredito que algo que acontece na vida de todos nós pode abrir os nossos olhos para a realidade de quem somos. É a morte. É a morte. A morte é capaz de nos fazer repensar muitas coisas. Na perda, até o não cristão ora. No sofrimento, na dor, até o ateu é capaz de clamar a Deus pelo socorro de Deus. Mas a morte não é resultado da ausência da vontade de Deus. A morte é consequência do ateísmo humano. Deus nunca quis a morte. Deus nos criou para viver eternamente com Ele. A morte é consequência da nossa desobediência, de uma vida empreendida na ausência de Deus. A morte é fruto da arrogância do ser humano, de querer ser senhor sobre a sua própria vida. Grave isso. Nós não fomos criados para sermos senhores. Nós fomos criados para sermos servos. Nós não fomos criados para serem senhores. Nós fomos criados para sermos servos. Ou seja, na nossa vida sempre vai haver um Senhor que rege os nossos dias. Se não é Deus, é o nosso trabalho. Se não é Deus, é uma pessoa. Se não é Deus, é tantas outras coisas na nossa vida. C.S. Lewis, ele disse algo extremamente importante. Ele disse assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois Ele quem nos fez. Então ele expressa algo profundo. E quando eu me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, é que pela primeira vez eu começo a ter a minha própria
e real personalidade. O que ele está dizendo é o seguinte: enquanto nós estamos empreendendo a nossa vida na ausência de Deus, quando nós deixamos outras coisas que não Deus reger a nossa vida e as nossas motivações primeiras, a nossa esperança última de vida está em algo que não Deus, a gente desconhece quem somos, mas então a gente olha para Jesus, e quando olha para Jesus, eu diria que a jornada de desfrutar ao máximo dessa vida é a jornada constante de conhecer a pessoa de Jesus. Não conhecer uma igreja e uma denominação, mas conhecer a Jesus, conhecer o seu amor, conhecer quem Ele é. E por isso, quando nós começamos a olhar para Jesus, nós começamos a conhecer mais quem nós somos e por que nós estamos aqui. Então nós passamos a viver a nossa vida com intensidade. Nós não fomos feitos para ganhar o tempo todo, mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus. Mas vem cá, Bruno, você fala dessa maneira como a nossa vida não deve ser pautada por vencer o tempo todo, porque nós não sabemos lidar com as derrotas, e agora você fala que em Jesus nós somos mais que vencedores. É isso mesmo. Quando nós entendemos que nós já recebemos tudo o que nós precisamos em Jesus, quando nós percebemos quem nós somos em Jesus, então nós percebemos o que rege a nossa vida. E o que rege a nossa vida não é o mérito, mas é a graça. O sistema que rege a nossa vida é a graça. A palavra de Deus vem a nós e diz: antes de você ser útil para mim, eu te aceito. Antes de tu fazer qualquer coisa boa na vida, eu te aceito, eu te recebo, eu te abençoo, eu te acolho, eu te perdoo. Quando adentramos ao sistema da graça e nos permitimos ser libertos desse sistema do mérito, o amor incondicional de Deus nos constrange, um Deus tão grande que decidiu nos amar. E nos amar não através de uma bonita filosofia, não através de um sentimento profundo, mas através de uma atitude, tomando o nosso lugar na cruz, adentrando a história humana, se fazendo gente semelhante a nós, mas sem ser corrompido pelo pecado, sem negligenciar as motivações do seu coração, passou por essa terra, usufruindo o máximo da vida, porque tinha clareza da sua identidade como filho de Deus e amado do Pai. Assumiu um lugar de maldição, assumiu um lugar onde tinha a marca dos rejeitados, a marca da pior espécie de ser humano, porque aquele lugar não era dele, aquele lugar era meu e seu. Nós somos marcados pela corrupção no nosso coração. Nós somos marcados por um egoísmo compulsivo, domesticado pelas relações sociais, senão seríamos muito piores. Pessoas voltadas para nós mesmos, pessoas voltadas para realizações, pessoas que fazem todas as outras pessoas girarem em torno do seu próprio umbigo. Trabalho é para você ser feliz, a família é para te realizar, tudo o que você faz é para você mesmo. Só que a resposta para usufruirmos o melhor da vida não está em nós mesmos. A jornada espiritual não é uma descoberta do nosso interior, a jornada espiritual é a descoberta de Jesus e da sua graça. Quando nós passamos a caminhar nessa vida, lado a lado com Jesus, conhecendo mais e percebendo quem Ele é. Então, Ele toma sobre Ele a nossa dívida do pecado na cruz, nos resgata de uma forma vazia de viver, e em Jesus o trabalho é redimido. Eu não sou o que eu faço, mas a partir do que eu faço eu expresso o que eu sou. Olha que verdade maravilhosa.
Eu não sou o que eu faço, mas a partir do que eu faço eu expresso o que eu sou. A profissão é importante, o nosso trabalho é importante, mas o que me rege é a minha identidade em Jesus. E aquilo que eu faço, eu transpareço Jesus em todas as coisas. Por isso que algumas pessoas dizem, a igreja só fala sobre prosperidade. Mas na verdade, a prosperidade ela acompanha a obediência a Jesus. Porque quando nós amamos a Jesus, nós fazemos tudo com excelência, com paixão. Nós fazemos mais do que nos é pedido. E é óbvio que algo bom vai acontecer na nossa vida, porque a gente vai procurar ser os melhores profissionais, os mais dedicados, os que estudam mais, os que estão mais ávidos a ser transformados pelas dificuldades da vida. É óbvio que haverão derrotas, desencontros, mas temos recomeço em Jesus, porque nós não somos o que fazemos. Mesmo que o que fazemos falhar, nós ainda temos tudo, nós temos a Jesus. Então a gente pode reinventar a carreira, a gente pode fazer outra coisa, em outro país. Isso não muda quem nós somos, porque nós somos filhos amados em Jesus. Em Jesus os nossos relacionamentos, eles são redimidos, perdoados, reconciliados. Eu não estou mais ansiosamente à procura de alguém que afirme o meu valor, mas eu sou completo em Jesus. Eu sei quem eu sou, eu sei o valor que foi impresso na minha vida. Eu não preciso de alguém dizendo para mim quem eu sou. Eu não sou escravo da fala afirmativa de alguém para comigo. Eu não sou um mendigo de afetos, um pedinte compulsivo de abraços. Eu sei que eu sou em Jesus. Eu sei que eu sou em Jesus. Eu sou amado, eu sou filho, eu sou aceito, eu sou perdoado. Em Jesus eu compartilho da vida com outras pessoas de maneira leve, livre e comprometida. Leve, livre e comprometida. Não sou escravo desses afetos, mas esses afetos são importantes para a minha existência. E eu o cultivo com compromisso, porque bons relacionamentos dão trabalho. Em Jesus eu tenho a vida eterna, uma vida onde o tempo não mais tem o controle sobre mim. Vida eterna significa que o tempo não mais tem controle sobre a minha vida. O nosso cronos, o nosso tempo no relógio pode passar. Quem sabe você pode se achar já mais velho do que você gostaria para realizar o que você desejaria, mas a verdade é que o tempo não mais controla a nossa vida. Nós temos a liberdade de nos reinventar o tempo todo, porque no final das contas a morte não é o fim, é só um recomeço. Quem crê em Jesus, a morte não é o fim. Como você usufruiria o máximo da vida sabendo que a morte não é o fim? Não é o ponto de chegada, mas é o início do que Deus fez no seu plano mais perfeito para que vivêssemos, aonde o tempo não rege mais a nossa vida. Eu quero terminar falando como a gente pode usufruir o máximo da nossa vida através de 3 atitudes que tem a ver com seguir a Jesus. 3 atitudes que tem a ver com seguir a Jesus. A primeira atitude que nós lemos no nosso texto, importante para nós usufruirmos o máximo da vida. Primeira atitude, seguir a Jesus, passa pela renúncia desses deuses falsos na nossa vida. A descoberta de quem somos parte da compreensão de que Deus nos criou para sermos livres e, portanto, não mais escravos dos impulsos da nossa própria vontade. Não mais escravos, dominados pelos impulsos do nosso próprio coração. Somos livres da raiva e do ódio. Em Jesus somos livres da depressão e da ansiedade. Em Jesus somos livres dos vícios. Em Jesus somos livres da dependência emocional. Somos livres da comparação com os outros. Somos livres da escravidão da estética. Nós somos livres para vivermos o máximo de quem nós somos em Jesus, do que fomos criados para ser
em Jesus. Então, a primeira atitude que Jesus nos convida ao segui-lo, renunciar os falsos deuses que nós colocamos na nossa vida. É o trabalho que rege a nossa vida. Nós temos que renunciar. Nossa vida está totalmente voltada para isso. Temos que renunciar a esse Deus da nossa vida. Nós somos dependentes emocionais de uma pessoa. Uma pessoa, ela tem controle sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha história. Renuncia. Você vai amar melhor essa pessoa, porque ela não foi criada para ser um Deus sobre a sua vida, mas para você se relacionar como igual com ela. Renuncia os deuses na sua vida. Jesus, ele disse: quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Renuncie os deuses falsos na sua vida. Segunda atitude, seguir a Jesus passa por conhecê-lo mais. Desculpa, pessoal, termina o alfa, mas nós não conhecemos totalmente Jesus. O alfa é um aperitivo, o alfa é um despertar, mas como a própria palavra alfa quer dizer início, ela não é completo. Cabe a nós um caminho inteiro, uma vida inteira, para conhecer mais a graça de Jesus. Uma vida inteira, uma vida completa. Já compartilhei aqui com vocês outras vezes e também no Alfa, o meu pastor Douglas, todo o culto de Ano Novo, ele pregava a mesma coisa. Num primeiro momento, eu fiquei chateado com ele, eu falava para ele: Douglas, não tem mais outra coisa para pregar? Ele falava todo final de ano, ele dizia: o próximo ano, eu tenho uma meta, conhecer um pouco mais do amor do Abba pela minha vida, do amor do Pai pela minha vida. Todo final de ano, ele tinha a mesma meta, e ao conhecê-lo um pouquinho mais, a gente percebe que nitidamente é um homem carregado pela graça de Deus, é um homem carregado pelo perdão de Jesus, é um homem cujo brilho no olhar não expressa as dores que já viveu. Alguém que viveu dores, mas alguém que, como a Diana falou, tem um brilho que vem do Espírito Santo. Experimentar, conhecer, o amor de Deus é como um oceano, sempre há mais para conhecer e experimentar, nunca termina. Ele não me acusa para me destruir, Ele me perdoa para eu prosseguir. Ele é um companheiro de jornada. Em Deus nós temos recomeços, em Deus nós temos recomeços. O nosso Deus não bota ponto final na nossa história, mas sempre uma vírgula para um novo momento. Não existe causa perdida, não existe história complicada demais, não existe pecado que possa afastar o suficiente que a cruz de Jesus não possa nos aproximar. Você já ouviu uma palavra como essa? Você não precisa ficar o resto da vida se culpando pelo passado. Você não precisa ficar se debatendo em torno das coisas que você viveu. Mas você pode ter um recomeço, uma nova história. Deus pode restaurar a história, às vezes meio quebrada, da sua família. Deus pode restaurar a sua saúde, Deus pode restaurar a sua esperança, com um novo olhar para os dias que seguem. Último, a terceira atitude, seguir a Jesus, passa por ser quem Deus nos criou para ser. Não ser o nosso colega de trabalho, não ser uma pessoa que nos inspira, não ser o nosso pai ou a nossa mãe, ser quem Deus nos criou para ser. Isso nós não encontramos em best-sellers, em livrarias, isso nós não encontramos em podcast, isso nós não encontramos em nenhum outro lugar, senão em Jesus, A vida a partir de Jesus não é mais centrada em nossas próprias necessidades e vontades, pois nos sabemos cuidados por um Deus eterno que não dorme, que está sempre presente e que não nos abandona.
Deus é fiel em toda e qualquer situação na nossa vida. A partir dessa experiência com o cuidado de Deus, a gente pode abrir os nossos olhos para cuidar dos demais à nossa volta. Quando nós aprendemos quem somos em Jesus, nós aprendemos por que estamos aqui. Nós não estamos aqui por nós mesmos, mas nós estamos aqui construindo o reino de Deus. Estamos aqui construindo novas pontes na vida de pessoas. Nós estamos trabalhando em torno da reconciliação. Nós estamos trabalhando em torno do perdão. Nós estamos trabalhando em torno da paz. Somos livres de nós mesmos para cuidar dos outros. Enxergamos um mundo sem esperança, cheio de medos e aparências, que precisam experimentar da liberdade e da graça de Jesus. Então, depois que nós descobrimos quem somos em Jesus, eu descubro porque eu estou aqui. E ao conhecer a Jesus, seremos diariamente encorajados pelo Espírito Santo de Deus a fazer tudo aquilo que Ele nos chamou a fazer e a ser nesse mundo. É algo maravilhoso. É uma descoberta diária, é algo empolgante, porque o nosso Deus é grande e tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós nesse mundo. Você quer se juntar a isso? Você quer se juntar a esse amor capaz de transformar o mundo? Esse amor que acredita no ser humano, esse amor capaz de se sacrificar por cada um de nós, por sacrificar pela pior sujeito dessa terra. Porque quando Jesus olha para alguém, Ele sempre olha a partir do que essa pessoa pode ser, a partir do encontro com Ele, a partir do encontro com o amor dEle. Nós queremos orar, feche os seus olhos. Você quer usufruir o máximo dessa vida, o restante dos teus dias. Você anseia por isso, você deseja encontrar um sentido, um propósito. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. É você e Deus agora. Você e Deus. Tem um momento íntimo com Deus agora. Deixa Deus falar no mais íntimo do teu coração. Quem tem ocupado o lugar que é dele no teu coração? Quem tem ocupado? Ele está te dizendo para ti nesse momento, filho, é exatamente por isso que você não usufrui do melhor da vida, porque você não pode concretizar a razão pela qual você foi criado se outros deuses guiarem você. Você quer renunciar a esses falsos deuses na sua vida? Faça essa oração comigo, não precisa repetir, faça no silêncio do teu coração. Senhor, eu cheguei até aqui, estou aqui nessa igreja, e eu tenho muitas expectativas com a vida. Na verdade, eu tenho ambições que muitas vezes me cegam. Eu sempre quero mais, mas eu me sinto sempre insatisfeito. Insatisfeito comigo mesmo, insatisfeito com o que o meu trabalho pode dar, insatisfeito com a minha família, insatisfeito com o meu presente, insatisfeito com o meu passado, insatisfeito com o meu futuro. Na verdade, eu me sinto como que caminhando numa terra movediça, porque quanto mais eu procuro correr, mais eu afundo, e gradativamente eu vou perdendo um pouco da esperança que eu tenho. Mas, Senhor, hoje eu entendi que eu não preciso mais viver no sistema do mérito. Eu não preciso mais ser escravo do que eu faço. Eu não preciso estar sempre
procurando a aprovação das outras pessoas, tentando provar o meu valor. Porque quando nós chegamos diante de Ti, o Senhor nos enxerga como somos. Nada podemos esconder do Senhor. O Senhor enxerga o nosso passado. O Senhor enxerga as palavras fortes que falamos para as pessoas que nós mais amamos. O Senhor conhece a nossa imaturidade. O Senhor conhece, Senhor, os impulsos da nossa vontade, da sexualidade, muitas vezes vivido de uma maneira irresponsável, vivendo de uma maneira que não te agrada, gerando marcas no meu coração. Mas, Senhor, eu quero renunciar ao pecado. Não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. E descobrir esse caminho surpreendente, maravilhoso, que é uma vida contigo. Preciso conhecer mais dessa graça, porque, sinceramente, não consigo viver muito ela nos meus dias. Eu quero ser guiado pela Tua graça, porque em Ti eu sou perdoado, eu sou filho, eu sou amado, e eu sou aceito, antes mesmo de ser útil para o Senhor. Mas por ser aceito, pela Tua graça e amor, eu quero viver a minha vida, empreendendo o Teu reino nesse mundo, ajudando as pessoas a Te conhecerem, a fonte de toda a vida, sendo bênção em todos os lugares para onde eu passo, na posição onde o Senhor me colocou no meu trabalho, na sociedade, para criar pontes entre as pessoas e para proclamar a Tua paz,